Eu não aprendo quem é Jesus com Moisés. Não. Moisés é um cara do jardim da infância da graça. Davi, bom garoto, gente boa. Considerando a primitividade dos dias dele, ele era um Renaissance man. Renaissance man. Um cara poeta, salmodiador, charmoso, legal, guerreiro, mas era só Davi, que chamava Jesus de meu Senhor. Jesus chega lá em Mateus 6 e fala, escuta, olhando as plantas, os lírios, e diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer lírio do campo, como qualquer orquídea. Aí diz, eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, tudo isso ficou para trás. Então, o que desses caras continua valendo é tudo aquilo que em Jesus encontra a sua repetição e a sua validação. Se não encontrar em Jesus a sua repetição e a sua validação, é para ser jogado fora. Caiu em obsolescência. Praticar é assumir um estado de demência. É assumir o Alzheimer de Moisés. É em Jesus que eu tenho a lucidez. Eu sou a lucidez do mundo. É nele que eu tenho a única revelação. Os outros todos foram inspirados por Deus para a sua hora, época e circunstância, serviram a sua própria geração. Agora, em Jesus, meu amigo, o culto à Bíblia acaba. O culto à Bíblia acaba, como Jesus disse, vocês examinam o Velho Testamento, a Bíblia dos judeus, porque julgam que ali está a vida eterna. Ora, se vocês estão examinando, não aprendam que são elas que dão testemunho de mim. Que a finalidade delas era me indicar. Como João diz no Apocalipse, que o espírito todo da Escritura, o testemunho da Escritura, o espírito da profecia é dar testemunho de Jesus. Jesus é a chave hermenêutica de quem quer que tenha conhecido a Jesus e visto que ele era a pedra de esquina, como ele mesmo disse que ele era. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele chegou a dizer em João 10 uma coisa chocante. Ele disse, todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores de algum modo. Meteram a mão em alguma coisa. Todos. É que o pessoal não quer incluir todos. Eles querem que esse todos... Todos deles tem que ser algum? Aí o cara quer que isso seja relativo a Buda, que ninguém estava nem falando a respeito, Zoroastro, o Mitra, o mitologia egípcia. Não, Jesus estava falando para judeus, de judeus, da história judaica. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores. O melhorzinho ainda fez uma mercenariedadezinha. Ainda comeu alguém que não devia. Sim. Ainda pegou a mulher que não era dele. Deu um beijo falso. Ainda se apropriou de um reino na base de morte, de sangue, isso e aquilo. O melhor de todos não está nem no pé de João Batista. Que foi o que Jesus disse. Dos nascidos de mulher, ninguém foi como João. Aí Moisés vira garoto perto de João. Davi, os profetas, todos eles. Por quê? Porque se diz o seguinte, João, na verdade, nunca fez nenhum milagre. Mas tudo quanto ele disse acerca de Jesus era verdade. Fantástico demais. E morreu sem cabeça. Então, minha gente, é que vocês foram condicionados, e o nosso amigo aqui não lê os evangelhos, como Jesus diz, errais, não conhecendo as escrituras, não conhecendo os evangelhos, mais ainda agora, e o poder de Deus. Aí você fica dizendo, como eu vou saber? Desculpa, cara, como eu sei? Eu sei como. Quem é o meu guru? Meu guru é Jesus. Nem meu pai foi meu guru.
aprendi maravilhas com ele, discordei dele num monte de coisas que ele aprendeu comigo. Como a Epístola aos Hebreus diz, listando aquela lista enorme de pessoas, começando lá com Abel, passando por Enoque, entrando em Noé, passando por Abraão, por Sara, por Davi, por aquela lista toda, Sansão, Jefté, todos eles mencionados nos livros de Juízes, os profetas, menciona Isaías, sem falar o nome, gente que foi cerrada ao meio, foi o caso de Isaías, gente que foi expropriada de tudo e termina dizendo, ora, eles sem nós que temos a revelação de Cristo Jesus, não seriam aperfeiçoados. Ou seja, a história bíblica está crescendo conforme aumenta a minha consciência do Evangelho. Conforme aumenta a minha consciência do Evangelho, os atos dos apóstolos crescem. Por isso é que o Atos dos Apóstolos não tem nenhum the end, não tem nenhuma bênção apostólica, só termina assim, do nada. Porque ele está sendo escrito até o dia de hoje. Ele é um gerúndio. O Atos é um gerúndio até o último ato da última criatura impregnada da consciência de Deus na face da terra, vivendo o Evangelho. Isso cresce todo dia, porque quanto mais Jesus cresce em mim e o Evangelho é maturado em mim, e tem coisas do Evangelho que só dava para a gente entender de fato em dias como os nossos, coloca cada um de nós numa posição de percepção superior aos do passado. Por exemplo, só para concluir que eu já passei muito da hora. Atos 9, 10 e 11. Se Paulo estivesse vivo hoje e a gente sentasse aqui 2 dias conversando sobre o significado de espaço-tempo, ele não teria escrito algumas coisas sobre predestinação que ele escreveu em Romanos 9, 10 e 11. Aquilo ali só podia ser escrito por um cara com a limitação espaço-temporal de pensar no espaço-tempo como um acontecimento linear único. Aí está tudo certo. Se Deus está aprendendo com o homem, andando com o homem na linha do tempo, e se a criação aconteceu e a crucificação de Jesus foi o ato de redenção, como um remendo de pano novo em veste velha, como que Jesus disse que era para não fazer, botar vinho novo em odre velho. Tá. Se a crucificação é um remendo, a redenção, então ok. Romanos 9, 10 e 11 está certo. Deus está remendando o que aconteceu de errado. Mas quem está certo é Jesus, que diz que tanto Abraão como Isaac e Jacó, que já tinham morrido, um depois do outro, Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e Jesus diz, portanto, ele não é o Deus de mortos e sim de vivos, porque para ele todos vivem, afirmando que Deus é o eu sou indesignável, e que para ele não existe nem passado, nem presente, nem futuro, tudo é, não só nessa linha do tempo newtoniana aqui, mas no mundo paralelo, nos muitos mundos de principados, potestades e camadas e camadas e camadas de existências paralelas. Então você, entendendo o significado, por exemplo, da mecânica quântica e do que ela sugere e prova laboratorialmente sobre a indesignibilidade do aprisionamento de uma partícula a um único momento no espaço-tempo, que a mesma partícula pode ter um recíproco no outro lado do universo e não está aqui, e ela viaja de um ponto para o outro sem demandar tempo nem espaço, ela simplesmente está lá, relativizando por inteiro o espaço-tempo. Um negócio tão maluco que Einstein, que foi quem chegou a essa percepção, não quis aceitá-la.
porque para ele era inegável que aquilo existia, mas era incompreensível que aquele fosse o elemento fundamental do macro-universo newtoniano. E ele chamou isso de assombração física, esse spooky phenomenon, um fenômeno da assombração. Mas é assim que é. Mas é. É. Então, o que eu estou dizendo? Que se Paulo estivesse vivo hoje, E tivesse essa informação. ele ia entender predestinação de outro modo. É. Não é uma eleição de Deus, tipo, amei a Jacó e aborrecia Esaú. Isso era o que eles podiam dizer. Aí ferra o mundo árabe todo. Quando na realidade Deus ama o mundo de tal maneira. Não os judeus, os hebreus, os semitas, amou o mundo. Eu acho maravilhoso que pegam Simão Sirineu, que era um africano negro, para carregar a cruz de Jesus. É, Caio. Para acabar com essa idiotice, né? Maravilha. Amou o mundo, amou os cananitas, os descendentes de Cão, os africanos. Amou o mundo. Amou os arianos, descendentes de Jefté. E amou os semitas, amou todos, de todas as categorias. Então, predestinado é todo aquele que em qualquer lugar dê privilégio ao amor, à verdade, à justiça. Esse é um predestinado. Não é porque ele ouviu, às vezes ele não ouviu nada, não sabe nada, mas inexplicavelmente, ao invés de odiar, ele prefere amar. Ele prefere amar. Ao invés de se vingar, ele prefere perdoar. Ao invés de matar, ele prefere poupar. Esse é o predestinado. Esse cara é um predestinado. Esse que ama, conhece a Deus, vem de Deus, é filho de Deus. Foi o que Jesus disse em Mateus, é o que João repete na epístola dele, é o que o Novo Testamento todo ensina. Só não quer ver isso quem está totalmente cegado pelo engano supremacista da religião. Agora, eu não estou mais nem aí tem aquela garotada ali, reformada, que fica dizendo que eu sou herege. No dia que os filhos deles aprenderem significado relativo de espaço-tempo, que eles derem uma mergulhadinha no ambiente quântico, e eu já não estiver aqui, porque do jeito que as coisas são, eles vão demorar demais a chegar lá. É. Eles só andam para trás, é todo mundo fazendo moonwalking, ao invés de andar para frente. Então eu vou ter que morrer, passar muito tempo para os caras dizerem, poxa, o Caio só estava tentando ajudar a gente a enxergar melhor, e como Paulo, em Romanos 9:10, não é a revelação é Cristo, e o que ali é revelação em Paulo é o que se coaduna com Jesus. E com Jesus essa história de que tu ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, é um mistério da graça de Deus que está para além de qualquer compreensão humana, e nem é um fatalismo determinante, não é um karma salvífico em relação a ninguém. De modo que eu me lembro, quando eu era bem jovem, me perguntavam, escuta, quem são os predestinados para você? Eu digo a todo mundo que ouvindo, acolhe, e todo mundo que não ouvindo, escolhe. Esses são os que escolheram o que é bom. Esses vão viver. Quem escolhe o que é mal, escolhe morrer. Morrendo, morre. E quem escolhe amor, justiça e paz, como Paulo diz, escolheu incorruptibilidade, esse vai viver. Quem escolhe incorruptibilidade alcançará a incorruptibilidade. Quem escolhe viver para alimentar a corruptibilidade, quando morre, morre. Vai ser comido pelo verme, que não se sacia nunca. E acaba ali. Morreu, foi, já era.